terceira temporada do programa, e aí você vai receber nomes como Marta, Angélica, Dani Calabresa, Laerte, Casagrande, Baco Exu do Blues. Eu queria começar te perguntando qual foi o critério que você e sua equipe utilizaram para chegar nesses nomes. A gente escolhe a partir de uma lista plural, diversa. Eu gosto que as temporadas elas tenham nomes que carreguem histórias distintas, vivências distintas, experiências distintas, discursos distintos, para a gente construir uma temporada rica. Então, a gente vai montando esse quebra-cabeça e eu considero que nas três temporadas a gente conseguiu atingir esse objetivo. Nessa também, a temporada está muito boa e muito rica. Muitas coisas diferentes sendo ditas nas entrevistas. E são entrevistados que são bem conhecidos do grande público. Como é que você faz para tirar algo novo e único ali naquele momento das entrevistas? O que você usa como estratégia? Cara, então, o fato das pessoas serem muito conhecidas do grande público, acho que não necessariamente faz com que nós as conheçamos intimamente, porque a gente vive num período de acesso cada vez menos restrito, né, menos mediado, principalmente pelas redes, e a gente tem consequências como, por exemplo, a cultura do cancelamento. Qualquer coisa polêmica, ainda que não seja construída num ambiente de respeito, num ambiente amistoso, ela pode viralizar. Em termos de publicidade, pode ser bom. Então, se você constrange, se a pessoa fala uma coisa que pode ser descontextualizada, pode ser instrumentalizado em favor de uma divulgação, da difusão daquele conteúdo. Eu acho que todo mundo que trabalha com a imagem ciente disso, se preocupa e se arma e se edita e vai para os ambientes pensando, poxa vida, quanto eu posso me abrir aqui? Então, a minha principal preocupação é estudar os convidados não só sobre a perspectiva de conhecer sobre as trajetórias, mas tentar entender quem são essas pessoas e desde que eles chegam no nosso cenário, né, na casa em que eu gravo a Prioli, ter um comportamento que demonstre respeito, sensibilidade. Então, eu estou ali muito focada no convidado para me comportar de um jeito que o deixe confortável, querer entender como ele se sente melhor, explicar para ele que o meu papel ali é ser uma facilitadora para que ele se exponha no limite do confortável, para que as pessoas o conheçam ou a conheçam de verdade. Eu acho que isso, por ser um discurso verdadeiro, não é um discurso encenado, de fato, o que eu acredito, as pessoas se sentem confortáveis ali, se sentem respeitadas, e acabam me entregando preciosidades. E eu fico muito feliz, né? Porque significa, enfim, que essas pessoas confiarem em mim, acho que é o maior presente que eu poderia receber. Você acabou de dizer que essas pessoas, por terem a imagem muito exposta, por terem carreiras conhecidas, elas acabam se editando em alguns momentos, pensando no que falar aqui e ali, com medo de serem canceladas. Você também passa por isso? Tem medo de ser Essa cancelada? é Você uma se edita? Você, sei lá, se autocensura às vezes? Como que é isso para você? Porque você tem 2 milhões de seguidores no Instagram, 850 mil seguidores no YouTube, está numa grande emissora, é muita coisa ao mesmo tempo, né? eu, obviamente, essa minha conclusão sobre as pessoas parte também da vivência pessoal. Uhum. Eu aprendi, quebrando um pouco a cabeça, de que as falas poderiam ser editadas e descontextualizadas. Então, ainda que eu medite, isso pode ser tirado de contexto e pode viralizar um ataque contra mim que está alicerçado em algo que eu não disse. E essa constatação, ela é ruim, porque você, como um ser humano, no aspecto pessoal e no aspecto profissional, você pensa, então, eu preciso prestar mais atenção. Eu até falo abertamente sobre isso nas minhas redes, sobre como às vezes essa descontextualização das coisas ou a desinformação, né, que manipula coisas que foram ditas, ela é nociva para que a gente de fato estabeleça uma troca mais aberta e menos editada e menos pensada.
Então, claro que eu percebo isso na minha postura. Nos meus canais, eu não preciso me editar nem me censurar, porque afinal eu estou ali controlando toda a produção. Uhum. Mas hoje em dia eu penso melhor em como eu vou formular essa frase para que um corte que foi feito de maneira sacana não dê a entender algo diferente do que eu de fato estou dizendo. Sim, faço isso, continuarei fazendo, porque afinal é a minha imagem, é aquilo com que eu trabalho e é o conteúdo que eu comunico, que é o que eu tenho de valor, né? Então, sim, tem impacto em mim. Agora, medo de ser cancelada, eu não diria que é um medo. O medo é de você ser injustamente atacada. Menos que medo, você não quer que isso aconteça. Não, não se trata de receio, é mais uma precaução, eu diria, Uhum. por, enfim, por prezar pelo seu conteúdo. Mas é que o cancelamento é uma questão complexa. A gente pode discutir isso em outro momento. Vamos fazer uma coisa de cancelamento. O que é o cancelamento? No geral, as pessoas que atacam, elas nem são pessoas que necessariamente fazem parte da base de seguidores ou de fãs, Uhum. como você quer dizer daquela pessoa, a gente, do que a nossa gente. E muitas vezes ele é instrumentalizado para a publicidade, né? Então, o cancelamento não necessariamente é ruim. Toda mídia pode ser uma mídia positiva, tanto que tem gente fazendo falas controversas, polêmicas e questionáveis deliberadamente para conseguir mídia em cima disso. Uhum. Que não é o meu caso, nem nunca vai ser. E ainda usa, né, a bandeira da liberdade de expressão para tentar. Não, não é bem assim, Justamente. veja bem, mas né, é um papo que rende horas e horas de É muito, entrevista. tem muita delicadeza aí, sabe? E interpretar o cancelamento só como algo puramente negativo e amedrontador é deixar de perceber os caminhos que ele apresenta. Pode ser Uhum. estratégia. Uhum. Como eu disse, Gabriela, você tem esses 850 mil seguidores no YouTube, os 2 milhões no Instagram, está na CNN, uma grande emissora. São linguagens diferentes. Como que você faz para transitar entre esses espaços? São e não são. As linguagens não são tão diferentes. Os públicos têm as suas diferenças. Quando eu cheguei nesse mercado e as pessoas diziam, fulano, que somando todas as redes tem tantos milhões de seguidores, eu falava, ué, mas por que somar, gente? Né? Porque deve ter ali a interseção. Mas tem, claro, um conjunto combinado de gente que te segue em todos os lugares, te acompanha em todos os lugares, mas não é assim para todo mundo. Tem públicos muito distintos e eu fui percebendo isso na prática. Acho que existe uma diferença de linguagem quando você pensa, por exemplo, que na televisão eu tenho um conteúdo muito mais elaborado em termos de imagem. No YouTube eu tenho um conteúdo mais distante, no Instagram eu estou mais próxima, no Twitter eu tenho só texto. Então isso altera a forma como a gente coloca as coisas nas diferentes redes. Mas o interessante, creio eu que essa é a visão do futuro, é a gente pensar em como um mesmo conteúdo ele pode mesclar linguagens dessas diferentes redes. Então, a gente tem no a priori, por exemplo, os statements, que são falas minhas sobre temas que estão sendo tratados nas entrevistas, que a gente usa nas redes sociais, e é um conteúdo que geralmente viraliza, ele tem muito apelo nas redes sociais, e ele funciona também na TV. Então, como que a gente consegue, a partir da nossa consciência do funcionamento dessas redes, desenvolver um conteúdo que a gente consiga explorar em todas elas, entendeu? E aí mesclando, acho que isso é ser multiplataforma. Uhum. Você anunciou recentemente que vai ser mãe, né? Meus parabéns. Obrigada. De uma garotinha, né? Já mudou alguma coisa na sua vida? A maternidade já mudou alguma coisa na sua vida, na sua cabeça? Você já se pega imaginando sendo mãe? Como que tá isso na sua cabeça agora? Olha, a maternidade é uma doideira. Quando você se percebe grávida, tem um momento que você sabe que você está grávida, e eu queria, então eu estava feliz, Uhum, mas nada mudou. Eu não tive muito sintoma, tá? Que bom, minha gravidez foi pleníssima, tranquila.
Mas no começo eu não tinha sintoma nenhum. Eu só tive o atraso no meu período menstrual e aí eu fui fazer o teste, mas nenhum outro sintoma. Então você está grávida, você está feliz, mas e aí, tô grávida mesmo? Depois você começa a ir na médica e fazer os ultrassons. E aí você tem, pelo menos eu tive a sensação de que o bebê morava na maquininha de ultrassom. Você não sente nada, é lá que você vê. Então você chega e fala: Oi, nenê, como é que tá aí na sua casa? Com o tempo, você vai se conscientizando daquilo. Acho que por isso que às vezes a gente anseia tanto que a barriga cresça, porque você quer entender o corpo. E agora eu sinto a minha filha mexer dentro da minha barriga. E assim, desculpa, você nunca vai viver isso, mas uma coisa muito maravilhosa, é muito legal. Tem um bebê vivendo dentro de você que é fruto da tua relação com teu parceiro, é muito doido e muito maravilhoso. E claro, eu me imagino mãe já, mas eu não estou antecipando. A gravidez me trouxe uma tranquilidade maior, embora eu supusesse no sentido inverso. Eu achei que eu fosse ficar mais ansiosa. Eu não estou, estou mais tranquila. Eu estou querendo viver o agora. Então, eu gosto, por exemplo, a coisa que eu mais gosto de fazer relacionada à gravidez hoje em dia é tirar períodos do meu dia que eu sei que ela está mais ativa para senti-la mexer na barriga, entendeu? Sem fazer nada, focando ali. Tô animada para o que vai vir, mas não estou antecipando processos, não. Quero viver cada coisa. Faz bem. Falando um pouquinho mais da terceira temporada do programa, me fala qual vai ser a duração, né, dessa terceira temporada e se ao longo desse processo você já vai pegando ideias e falando, olha, isso aqui escapou, vamos colocar na quarta temporada, se já tem isso. Desculpa, parou, o seu vídeo travou numa parte. Você falou a Tá, duração dessa temporada, então a duração são 10 episódios, e se durante a temporada a gente percebe que faltou alguma coisa e quer colocar na quarta, é isso? exatamente, se você já vai pescando algumas coisas para colocar na Tá. quarta temporada. Em todas as temporadas, eu acho que existe o exercício de assistir e pensar o que, que a gente quer melhorar para a próxima. Mas não é só a partir do nosso olhar. É algo que a gente também precisa ter a reação do público. Então, em todas as redes que a gente tem a possibilidade de ouvir o feedback do público, sabe? A gente vai vendo o que, que eles sentiram falta. É, de repente, alguém diz assim, pô, algumas pessoas dizem, eu senti mais falta no final de ver vocês interagindo depois que a gravação acabou. A gente pensa, será que a gente pode usar isso em algum momento? Então, claro, o produto nunca está acabado. Ele é uma evolução, ele vai evoluindo. E o nosso tempo muda muito, né? A demanda da nossa audiência, ela muda rapidamente, também consequência das mudanças tecnológicas, tudo cada vez mais acelerado. Então, a gente está sempre muito atento para ver o que, que a gente vai incluir na próxima temporada, o que, que a gente mantém, sempre, assim. Tá? Agora, falando com a Gabriela Prioli, comentarista política, queria que você fizesse uma análise sobre o atual governo, né, o governo de Jair Bolsonaro, e o que, que a gente pode esperar dessas próximas eleições presidenciais aí cercadas de tanta tensão, de tantos debates acalorados. Olha, o nosso governo, infelizmente, porque o período foi um período muito turbulento, demonstrou uma absoluta incapacidade de gestão, demonstrou absoluta insensibilidade e, e isso com consequências nefastas para a população brasileira, notadamente a população mais vulnerável. A gente, num momento, num período em que a gente enfrentou uma pandemia que afetou o mundo todo, em que a gente enfrenta as consequências econômicas dessa paralisação necessária e, junto disso, a guerra da Rússia com a Ucrânia, que também tem consequências para a economia do mundo inteiro, o que a gente mais precisava era de um clima de estabilidade, porque a gente já vinha de uma crise anterior. A gente precisa de estabilidade para conseguir colocar
o nosso país no eixo, para entrar no eixo e seguir o nosso rumo. Infelizmente, a gente não vê isso. A gente vê uma instabilidade deliberada, um movimento deliberado para que se provoque instabilidade. As eleições que se aproximam serão eleições duríssimas, num país cuja população está muito dividida, e dividida de uma maneira afetiva problemática, com vínculos familiares sendo rompidos, e as pessoas e a violência política crescendo. A gente tem também um desencantamento e um medo relacionado à política que faz com que as pessoas deixem de debater um assunto que é fundamental para todo mundo, e a democracia se faz no debate, respeitoso, mas no debate, na divergência. Dados do Datafolha recente, 49% das pessoas deixaram de discutir política por temer alguma ameaça verbal, física, enfim, ameaça ou agressão. Vejo como uma eleição que deve ser acirrada ainda e que vai deixar muitas pessoas descontentes. E isso para o futuro é ruim, porque é relevante para essa análise não só o dado em quem as pessoas vão votar, que tem sido mostrado pelas pesquisas, mas os dados sobre a rejeição. As rejeições são muito altas. E isso é delicado, e isso vai ter impacto não só em outubro, mas vai ter impacto também no ano que vem e nos próximos 4 anos. Então, tem muito trabalho pela frente. Mas a democracia é isso, né? E de 4 em 4 anos a gente tem a chance de fazer a nossa voz ser ouvida e, eventualmente, ter sucesso em colocar o nosso país num rumo mais aproximado daquilo que a gente deseja. Mas eu gosto muito de frisar no meu conteúdo que o nosso trabalho ele não se encerra na eleição. Aí começa um outro trabalho. Porque o que acontece muito, e o meu público fala muito para mim assim, chegou agora e eu gostaria que a situação fosse diferente. Eu falo, a situação ser diferente é responsabilidade de todos nós, é uma construção. E ela é a longo prazo, não se constrói de um dia para o outro. A realidade depende também da nossa atuação. Vai ser um ano difícil, mas a gente é brasileiro, né? A gente enfrenta dificuldade, não é de agora. Então, também me perguntam como é que a gente se mantém otimista. Eu digo, qual é a alternativa? Acho que a principal ameaça que a gente tem é a ameaça democrática. Então, a nossa principal vitória vai ser manter a nossa democracia. Por fim, Gabriela, eu não sei se foi em abril ou março, acho que foi em abril, você foi alvo de críticas por ter falado que estava quebrando estereótipos ao ser musa do carnaval, se não me engano, de São Paulo. Do E aí Rio, você. Do Rio. E aí você reagiu a isso e falou assim, abre aspas, por que que a musa não pode ser uma intelectual? Por qual razão eu não posso trabalhar com a imagem e também com o conteúdo? Eu queria saber como que você lida com esse tipo de crítica, já que você, né, é uma pessoa pública que trabalha muito com a imagem e também com conteúdo e com conteúdo político, né, que acirra muito o debate, que muitas pessoas não conseguem receber o diferente, o contraditório tão bem assim. eu lido com a crítica de maneira muito natural. Quando a gente põe, é natural que a gente não seja unanimidade, que a crítica venha e as pessoas precisam ter liberdade para criticar. Eu sou uma ativista pela liberdade. Nesse episódio específico, eu fui musa de um camarote no Rio de Janeiro. E eu dei uma entrevista sobre ser musa de um camarote no Rio de Janeiro. E o jornalista me pergunta: existe um estereótipo sobre as musas de camarote tradicionalmente serem mulheres que trabalham mais com a imagem. E esse não é o seu caso. A partir dessa pergunta, que parte do pressuposto da existência de um estereótipo, eu digo, ué, então essa é a chance de quebrar um estereótipo. As mulheres que eu conheço são muito variadas. Talvez essas pessoas, para quem vocês, aí eu digo, quem estereotipa, olha como se fossem só imagem, só não tenham a chance de se mostrar de outra maneira. Só que o jornalista, e aqui sem nenhuma sacanagem, tá? Foi uma opção, enfim, de estilo. Ele não incluiu as perguntas no texto. E aí não pareceu que eu estivesse respondendo a pergunta que partia do pressuposto da existência de um estereótipo. E a minha fala, então, foi divulgada como se eu dissesse que pela primeira vez existiria uma pessoa no papel de musa do camarote
estereótipo ocupando esse lugar. E isso não é verdade. Eu, inclusive, enfim, reiterei que as mulheres que eventualmente são vistas dessa forma têm muitas outras qualidades que talvez a gente não abra espaço para que mostre. Mas foi isso que aconteceu. Foi uma descontextualização que, no fim das contas, nas redes sociais vira mentira mesmo, porque começaram a colocar frases minhas, frases entre aspas, que nunca foram ditas por mim, aí vira um auê, né? Mas foi Sim. isso que aconteceu. Me perguntaram, e sempre que me perguntarem o que você acha de um estereótipo que limita a existência das mulheres, eu direi, vamos desconstruí-lo. Essa é a minha posição. Gabriela, brigadíssimo pelo papo, viu? Eu que agradeço.